Marcos capítulo número 15, versículo 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz de Cristo. E levaram-no no lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ela sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. Amém? Tome o seu assento. O texto que nós acabamos de fazer menção relata a ida de Jesus da Fortaleza Antônia até o Monte Caveira, onde ele foi crucificado. Dizem os estudiosos que da Fortaleza Antônia a Monte Caveira tinha que dar 50 passos. Não era então uma distância muito longa. Mas aqui é sexta-feira. Cristo, ele fora preso na quinta-feira à noite. Ele passara a noite inteira acordado, já tinha passado a quinta-feira acordado. Ele teve um dia cheio na quinta-feira. E ele é preso na madrugada. E ele vai passar para os julgamentos. Os julgamentos do sumo sacerdote, os julgamentos Pilatos. Depois ele é conduzido a Herodes. Depois ele volta para Pilatos. E nesse período, parece que Jesus estava sem alimentar e já sendo humilhado pelos soldados e até mesmo já recebendo alguns açoites. Quando Jesus sai da Fortaleza Antônia para ir para o Gólgota, foi colocado sobre ele a sua cruz, o que era costume, que o condenado levasse o madeiro do seu martírio até o lugar em que ele seria crucificado. Todavia, Cristo já estava fraco de apanhar, de receber açoites. Eu já disse aqui, você já ouviu vários pregadores certamente pregar, que aqueles açoites de couro tinham amarrado nele pedaços de ossos, como também aço, de modo que quando os soldados batiam em Cristo, o açoitavam, aqueles ossos e aquele aço entrava na pele, e quando ele puxava, rasgava-se a pele. Eu peço que você não se escandalize com o que eu vou falar agora, mas foi dado uma sabedoria de criatividade para um diretor e ator, Mel Gibson, que produziu um filme baseado-se em Mateus. Então a comunicação ali se dá em aramaico, e quando ele dava o direito de reproduzir nos países, não foi permitido fazer a dublagem, apenas ser legendado. E há uma cena muito forte no final, que é a cena em que Cristo está sendo açoitado. E se você já viu, se você não viu, até por uma questão de conhecimento seria bom, você consegue ter a ideia exata
de como ficou o corpo de Cristo após ele ser tão açoitado. Ele verteu sangue, ele não havia comido, ele não havia dormido, ele está apanhando, vertendo sangue, de modo que seria quase impossível levar a cruz, somando que o condenado à morte da cruz, ele tinha um peso calculado para que fosse feita uma cruz para que ele carregasse, e não tinha a cruz de Cristo. A cruz que Pilatos mandou preparar era para Barrabás, porque Pilatos tinha certeza que a multidão, quando indagada, quem vocês preferem que vos solte? Porque na Páscoa tinha esse costume de soltar um prisioneiro. E ele fosse perguntar, quem vocês querem que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Ele tinha certeza que a multidão iria pedir que ele soltasse a Cristo. Então a cruz que foi feita para Barrabás e não para Jesus. Mas a multidão preferiu Barrabás, mandou crucificar a Cristo. Não havia tempo hábil de fazer uma nova cruz. Então a cruz que Cristo está carregando não é uma cruz para ele, dele, é a cruz de Barrabás. É por isso que a tradição religiosa, porque a Bíblia diz que Jesus indo, levando, ele cai, e a tradição diz que ele caiu 3 vezes. Ele caiu porque ele não tinha forças físicas para carregar a cruz. E os soldados não pegariam naquela cruz para carregá-la. Pode deixar, tá? Pode deixar. Os soldados não pegariam naquela cruz. Então Jesus está carregando e ele cai. Os soldados não pegam a cruz. E se fosse deixar Jesus levar a cruz até o Gólgota, ia demorar muito para chegar. E os soldados estavam com sangue nos olhos. Eles queriam matar. Porque não morreria apenas Cristo naquele dia. Também morreria mais 2 condenados, 2 ladrões. Os ladrões estão carregando a sua cruz normal. Porque eles não apanharam, eles não foram açoitados, e a cruz que eles carregavam era uma cruz feita para eles. Mas Jesus apanhou, Jesus foi açoitado, Jesus perdeu sangue, Jesus está com sono, Jesus está com fome. A cruz não é dele. Então diz que neste momento em que ele está carregando a cruz, Marcos, ele vai dizer de um certo Simão Cirineu. Presta atenção, o nome do homem não é Cirineu, o nome do homem é Simão. Cirineu por causa da cidade de onde ele provinha, Cirene, na África. Aquele homem tinha viajado 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros. Ele viajou para ir para Jerusalém, para participar da Páscoa, porque era lei entre os judeus, que o judeu em sua vida, pelo menos uma vez na vida, ele teria que ir em Jerusalém, participar de uma das 3 grandes festas, ou maiores festas judaicas, que é a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa e a festa do Pentecoste, ou das primícias. Então ele, para cumprir essa ordem sobre os judeus, de ir pelo menos uma vez em vida, ou na vida, participar da festa de Jerusalém, ele escolhe a Páscoa. E depois de 50 dias da Páscoa, ocorreria o Pentecoste.
Então, certamente, ele calculou em sua agenda, ele projetou ir em Jerusalém, participar dessas duas grandes festas. Então, quando chegou o tempo da festa, da Páscoa, ele deixa a sua cidade. E o judeu não viajava sozinho, era costume quando ele viajava, ele levava a sua família para esta festa. Então, certamente, ele pega a sua esposa e ele pega os seus filhos, Rufo e Alexandre. Marcos, ele vai citar o nome desses dois, porque eles se tornaram proeminentes na comunidade cristã em Jerusalém. Mas até então ele pega a sua mulher e seus filhos e vai para Jerusalém. O desejo dele é participar dessas duas festas, principalmente a da Páscoa. Por quê? Porque todo judeu, quando ele ia participar da Páscoa, ele tinha um desejo no coração: voltar carregando no seu corpo, na sua veste, a marca do sangue do Cordeiro. Diz a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 24, versículo 8, que quando Moisés, ele celebra a aliança de Deus com o povo, ele lê o livro da lei, e ele então pega do sangue do cordeiro que foi imolado para ratificar a aliança, e ele pega do sangue e asperge sobre os adoradores, os judeus que ali estavam. Então diz que era necessário que um judeu, quando fosse para esta festa, ele fosse vestido de roupas brancas. É por isso que a Bíblia, ela diz que o povo se reunia ao redor do sacerdote, ao redor num espaço determinado, mais próximo, vendo o sacrifício dos animais. Então o cordeiro, ele era queimado no altar, e o sangue era aspergido sobre o povo. Diz os estudiosos que ficavam fiscais na entrada de Jerusalém, fiscalizando os homens. Antigamente na igreja, os fiscais da roupa das irmãs, não é? Contam-me muito essas histórias. Para me dizer, não estavam nem lá embaixo, mas lá em cima, nem estando lá em cima. Mas isso já acontecia em Jerusalém, mas não para fiscalizar as mulheres, mas os homens. Para ver se a roupa que eles estavam era realmente brancas. Não podia ter mancha, não podia ter nenhuma marca. E eles ficavam lá fiscalizando. Talvez é por isso que o sábio Salomão, ele escrevendo, ele diz: seja em todo tempo alva a tua vestimenta. Nós confundimos esse texto sobre santificação, mas não tem nada a ver sobre santificação, tem a ver com alegria. Seja em todo tempo alvo vossas vestes, e não falte azeite sobre sua cabeça. Era sinal de alegria. Então o judeu, ele tinha que se vestir de branco, como sinal da alegria de participar daquela festividade. Então ele se reunia ao redor, na expectativa de quando o sacerdote levantasse, eu vou usar um termo não pejorativo, mas talvez para que você possa entender, levantasse a brocha e aspergisse o sangue. Eles ficavam próximos para cair uma gota do sangue em sua veste. Aquela roupa nunca mais seria lavada. Aquela roupa seria guardada na casa do judeu como um troféu. Principalmente para alguém como Simão, que viajou 1.600 quilômetros.
Aquela roupa que ele está chegando em Jerusalém é uma roupa alva, limpa, branca, na expectativa de receber uma gota do sangue do Cordeiro, para que para o resto da sua vida fosse guardada como troféu na sua casa. Não tem aqueles fanáticos por futebol que quando ganha uma camisa vendida de um jogador que jogou 90 minutos, imagina o fedor daquilo, e ele não lava, ele pendura na parede, põe dentro de um quadro e deixa lá, sujo, fedendo como troféu. Agora, para um judeu era muito mais do que isso, porque simbolizava aquela veste com a marca do sangue do Cordeiro que foi morto, para que Israel fosse salvo da morte lá no Egito. Então, anualmente, eles se reuniam para isso, para lembrar que um dia o Senhor mandou o anjo da morte sobre o Egito, mas na casa onde tinha a marca do sangue, naquela casa não havia morte. Só qual foi a surpresa de Simão? É que de repente a roupa dele ficou suja, porque os soldados vendo, pegou ele e disse: você vai carregar a cruz. A Bíblia diz que constrangeram ele. Ele não foi de livre vontade. Não era o que ele queria. Ele não queria sujar sua roupa. Ele não queria carregar a cruz de um condenado. Ele não queria se associar a um condenado. Então ele está passando, talvez desapercebido com o que está acontecendo, porque ele é de fora, ele não é de Jerusalém. E pegam ele na marra para ele carregar a cruz de Cristo. Agora imagine esse homem que andou 1.600 quilômetros para festejar, para se alegrar, todo preocupado com a sua roupa, agora sendo suja de um sangue que escorria sobre o madeiro, não de um cordeiro que foi imolado pelo sacerdote, mas o sangue de um homem. Mas ele leva a cruz, até porque quem é bobo de falar não para um soldado romano? Morreria. Ele carrega, ele leva. Ele vê tudo o que acontece com Jesus. Ele vê a humilhação, ele vê o sofrimento, ele vê o sol se esconder, ele sente a terra tremer sob os seus pés. E aquilo mexe no coração de Simão. Simão foi para Jerusalém como qualquer um outro judeu, para receber a marca do sangue de um cordeiro morto por um sacerdote. E não sabia ele que ele estaria levando não uma gota do sangue, mas uma grande quantidade de sangue, não de um cordeiro humano, mas daquele que João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo mexeu com Simão. Aquilo transformou o coração de Simão. Transformou de tal forma que não apenas ele, mas os seus filhos, a sua casa, foi alcançada pela graça de Deus. Foi alcançada de tal forma que quando Marcos escreve o seu evangelho, e acredita-se que o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, ele, para falar de Simão, ele lança a mão dos dois filhos de Simão, Rufo e Alexandre, porque mediante o sangue que Simão carregou nas suas vestes, toda a sua casa foi alcançada. E se entende que eles não se tornaram aqueles crentes medíocres, que está no meio porque achou que é por bem estar aqui, que aqui é o melhor lugar. Não.
mas eles se tornaram homens de Deus, ao ponto de ser conhecido em toda a comunidade judaica da época. Quando Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo de número 16, Paulo ele vai mandar saudação para Rufo, para sua mãe, que também é minha mãe, porque se tornou uma família tão achegada de Cristo, tão achegada daqueles que temem a Cristo, que Paulo encontrou na esposa de Simão uma verdadeira mãe, uma mulher que cuidava dele, uma mulher que se preocupava com ele, uma mulher que tinha em Paulo um filho como tinha Rufo e Alexandre. Por quê? Porque Simão naquele dia mesmo, a contragosto, a princípio ele recebeu a marca do sangue, e a marca do sangue tem tanto poder que ela converte o coração mais duro, mais angustiado, e faz desse coração instrumento na mão poderosa do Senhor. Eu quero que você entenda que ele não levou porque ele queria, ele foi constrangido, ele foi levado à marra. Mas quantas vezes, quantos de nós não chegamos aqui na marra, não chegamos na igreja a contragosto, constrangido, viemos porque alguém insistiu, fizemos porque alguém insistiu, mas se o sangue do Senhor Jesus, ele toca na nossa vida, aquilo que foi feito constrangido, agora passa a ser feito de livre, espontânea vontade. Ai, shai de cai, sori de canta, soriai. Aleluia! Aonde o sangue do Cordeiro entra, muda coração, muda sentimento, muda expectativa, muda de constrangido para a liberdade, para a liberdade, para a liberdade, porque Ele liberta, Ele transforma e Ele redime a alma que nele crê. Eu lembro quando eu fui para a igreja, quando eu me converti. Sabe por que eu fui na igreja? Porque na semana da minha conversão, no dia 24 de fevereiro de 1991, um domingo, as aulas iam iniciar no dia 25. Eu iniciei a 8ª série, até então não tinha repetido nenhum ano. Mas na semana do meu dia de salvação, eu encontrei uma irmã descendo uma rua. Eu chamava essa irmã de irmã Baiana, irmã Lindaura, muito amiga da minha mãe. E ela olhou para mim e disse: menino, você não vai para a igreja não? Eu disse: não, eu vou, um dia eu vou. Não, você tem que ir. E ela insistiu, disse: tá bom, domingo eu vou lá. E domingo eu cheguei em casa de um rodeio, já ia estar 8 horas da noite. E eu lembrei da palavra daquela irmã. Eu disse: eu vou ter que ir naquele culto, na marra. Porque e se eu não for, eu de repente sou castigado e perco o ano. Né? Vou repetir de ano, nunca repeti de ano. Eu vou ter que ir. Fui na marra. Eu cheguei, já era a hora da palavra. Já estava o pregador pregando. Eu sentei no último banco, mas de repente, aquela palavra começou a entrar no meu coração, começou a me quebrar. Quando eu vi, eu já estava de joelho no altar da igreja do São José, chorando copiosamente, porque aquilo que iniciou com constrangimento se transformou numa liberdade para adorar a Ele, bendizer a Ele, glorificar a Ele. É por isso que você tem crente que vem na marra na igreja, mas de repente ele sente a glória, o Espírito vem sobre ele, e ele começa a navegar no Espírito, e levanta a mão e adora, e pula, e fala em mistério, e profetiza, e glorifica, porque é a liberdade que o sangue do Cordeiro traz para a minha vida e para a tua vida. Se você tem essa liberdade, levante a tua mão para o céu, e adore a Ele, glorifique
glorifique a Ele, fale mistério com Ele, adore o nome dEle. Shai decai. Eu fico pensando em Simão, quando começou a carregar aquela cruz, dizendo, mas eu não vim para isso. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para poder cultuar lá no templo. Eu não vim aqui para carregar a cruz de ninguém. Mas à medida que ele ia carregando, ele ia sentindo o poder daquele sangue. Oh, sangue poderoso. Sangue que fez o sol se esconder e a terra tremer. Sangue carmesim. Sangue inocente. Talvez você entrou aqui dizendo, mas eu não vim aqui para ouvir palavra. Eu não vim aqui para isso, eu vim aqui com outro objetivo. Mas o sangue derramado na cruz para a remissão dos pecados está querendo tocar na tua roupa. Mas não apenas na tua roupa, penetrar no íntimo do teu coração e trazer a marca da promessa, porque aonde tem esse sangue a morte não toca, aonde tem esse sangue o pecado não tem poder, aonde tem esse sangue vida é restaurada, aonde tem esse sangue a casa não cai, aonde tem esse sangue laço do capeta se quebra, cadeias são destruídas e almas são libertas. Nesta noite nós vamos pegar do pão e do cálice. Um simples pão, feito por mãos humanas, mas que vai ser orado e santificado. E então vai simbolizar o corpo de Cristo que foi moído por causa dos nossos pecados. Aí você vai pegar no cálice que contém o suco da vide, talvez seja uma aurora. Aí você vai pegar, nós vamos orar, vai santificar, consagrar, e de repente já não é apenas um suco aurora, mas é o símbolo do sangue de Cristo que foi derramado por nós. Aí o Senhor Jesus diz, aquele que não come o meu corpo, aquele que não bebe meu sangue, não tem vida, mas aquele que come e aquele que bebe, tem vida em si mesmo. O que não tem vida é morto, o que é morto não tem reação, não tem ação, mas o que é vivo tem reação e tem ação, e é por isso que nós levantamos a mão, é por isso que nós bradamos, é por isso que nós glorificamos, é por isso que outros choram, porque tem vida. Eu pergunto para você nesta noite, você chegou aqui nesta noite constrangido? Você veio nesta noite aqui na marra? Você veio nesta noite aqui para agradar familiar? Não importa como você veio, só deixe que o sangue de Cristo toque em você. Deixe que o sangue de Cristo toque em você. Porque esse sangue derramado em nossa vida é purificação para nossa alma. Oh, aleluias. Eu quero te convidar a ficar em pé para nós fazermos uma oração. Simão foi para sua casa tocado. Eu imagino Simão chegando na sua casa, reunindo a sua esposa, chama Rufo, chama Alexandre, e diz assim: olha, nós viemos aqui apenas por um passeio. Nós viemos aqui apenas para participar da Páscoa e se colocar com nossas roupas brancas,
na expectativa que quando o sacerdote aspergisse o sangue, alguma gota de sangue caísse em nós, para que nós levássemos essa roupa para casa, emoldurássemos ela e colocássemos na parede como um troféu. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: hoje aconteceu muito mais do que isso. Aí parece que eu vejo o Rufo e Alexandre e a mulher de Simão perguntando: mas o que você viu? Ele diz: eu vi aquele que foi profetizado por Isaías, que não tinha parecer, não tinha formosura, não havia nada nele para que nós se agradássemos, mas ouvi a ira de Deus sendo caído sobre ele, e ele sendo moído por causa dos nossos pecados, e ele sendo ferido por causa de nossas enfermidades. Eu decidi, Rufo, eu decidi, Alexandre, eu decidi, minha esposa, que a partir de hoje eu não volto para Cirene, eu fico aqui para continuar adorando esse Jesus, para propagar que não foi o sangue do cordeiro morto por sacerdote que me remiu, que me purificou, mas foi o sangue do cordeiro de Deus, morto por mim, morto por nós, ferido por nós, e esse sangue está me restaurando, esse sangue está me purificando. É esse sangue que eu vou servir, é esse sangue que eu vou adorar, é esse homem que eu vou bendizer. Shai decai, sorianda, soridecai. Se você entrou aqui com pecado, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se você entrou aqui enfermo, o sangue de Jesus te cura nesta noite. Se você entrou aqui fraco, o sangue do Cordeiro te fortalece. Se você entrou caído, este sangue te levanta. Jesus te levanta, Jesus te levanta. Então, em nome de Jesus, abre a tua boca e adore a Ele, glorifica o nome dEle. Pegue na mão do teu irmão que está ao teu lado, nós vamos orar. Shai decanta, eu sinto a presença do Cordeiro de Deus aqui nesta noite. É noite de comunhão, é noite de transformação, é noite de cura, é noite de restauração, é noite em que Ele te pega, é noite que Ele te enche do Espírito Santo, é noite que Ele te renova. Abre a tua boca e fale mistério com Ele. Seja batizado em nome de Jesus. Pegue na mão do teu irmão, nós vamos orar. Por gentileza, se você não constranger a tua consciência, fecha o corredor, pega na mão da pessoa que está do outro lado do corredor. Nós vamos orar esta noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aquele que era desconhecido em Jerusalém se tornou conhecido pelo poder do sangue. Talvez a pessoa que você está pegando na mão dela, talvez o Espírito Santo colocou vocês para sentar junto. Talvez você não tenha nenhuma intimidade com ela, mas é noite que você vai orar juntamente com ela, que você vai interceder por ela, e que o sangue do Senhor Jesus, Ele, o sangue carmesim, o sangue purificador, o sangue justificador, o sangue que traz paz, vai penetrar neste coração. Começa a falar com Deus em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, ora por esta pessoa que você está segurando na mão dela. É a noite da família, é a noite do povo de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu ministrei a palavra que Tu encheu o meu coração. Então, pelo poder desta palavra, Espírito Santo, assopra, 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 assopra sobre essa igreja, assopra sobre esse povo. Traz transformação, traz renovação, traz alegria, traz paz, traz batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Oh Espírito Santo, quebra as cadeias aqui nesta noite. O teu filho, a tua filha que entrou aqui desanimada, renova ele, ó Pai. Renova ela, ó Pai. O teu filho, a tua filha que entrou aqui, Pai, se sentindo pecaminoso e pecaminosa, Pai, lava com teu sangue. Lava com teu sangue. O teu filho, a tua filha que não fala mais em mistério, porque não tem mais liberdade do teu Espírito, renova, 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 renova. Pai, em nome de Jesus eu creio que tu pode batizar, e o Senhor quer batizar com o Espírito Santo. Então encha, encha aquele que crê, aquele que está pedindo, abra a boca dele, ó Pai, e põe a língua estranha, a língua do céu, a língua dos anjos. Quantos pode levantar a mão para o céu? Por um momento segura a tua mão sobre o alto da tua cabeça. Aleluia. Diga comigo, Pai. Mas diga forte para estremecer o inferno. Diga, Pai, eu creio no poder do sangue de Jesus derramado na cruz. Eu creio que este sangue me santifica, me purifica, me restaura e me cura. Então dá um glória para Jesus agora. Tome o teu assento em nome de Jesus.